muda de assunto, vamos com o esporte. Fabiano Fará, se eu não estiver enganado, pela primeira vez aqui no Link TMC, né? Fará ao vivo em nossos estúdios. Tudo bem, Fará? Boa tarde para você. Tudo bom, boa tarde. A primeira vez aqui com muito prazer para a gente falar das coisas de seleção brasileira e desse campeonato brasileiro que, pelo visto, vai ser decidido só nas últimas rodadas. Lá em cima e lá embaixo, nas né? Nas duas pontas. Nas duas pontas. Você escolhe, Fará, quer falar de seleção, quer falar do Brasileirão? Começamos por onde? Seleção brasileira então, interessante, né? Que joga amanhã contra a Tunísia, em Lille, na França. E o Ancelotti, pelo visto, já deu uma encaminhada naquele grupo que ele vai levar para a Copa do Mundo do ano que vem. É óbvio que algumas vagas ficam em abertas, né? Ele abriu a possibilidade ainda do Neymar estar entre os relacionados, os selecionáveis para a Copa do Mundo. Ele foi perguntado na coletiva depois do jogo? Ele falou que o Neymar é um dos selecionáveis, mas que vai depender somente do Neymar a participação ou não na Copa do Mundo. E pelo que vimos, ou estamos vendo, vai ser muito difícil se o Neymar não melhorar assim, radicalmente de uma hora para outra. Mas o interessante é que o Ancelotti, ele vinha observando muitos jogadores no problema crônico que a seleção tem, que é na lateral direita. Sim. Ele observou o Paulo Henrique do Vasco, ele testou muito Danilo, que já nem atuava mais como lateral, e sim como zagueiro, que está no Flamengo, né? Convocou o Wesley. O Wesley. E ele encontrou no Militão, quem ele improvisou no Real Madrid como lateral direito e se deu bem, né? Zagueiro, a solução para aquele setor. E agora ele está observando e vai observar o Wesley contra a Tunísia na lateral direita. E provavelmente os laterais pela direita na Copa do Mundo serão o Militão e o Wesley, se for muito bem. O Ancelotti, ele dá um direcionamento para isso, né? Sem dúvida. Fora aquele quarteto ofensivo, né? O Matheus, o Estevão, o Vini Júnior, enfim, e o Rodrigo. Que deram resultado contra Senegal. É isso. É o que a gente comentava antes aqui no Link TMC. Foi bem o time contra Senegal. Por que não, né, manter aí essa base para o jogo contra a Tunísia? Porque aí o time vai ganhando corpo, né? E ele vai tendo mais certeza, mais convicção ainda, Fará. Convicção e certeza o torcedor do Santos ainda não tem, que o time vai ser rebaixado. Mas o sábado à noite foi de um alívio, Fará, para quem é santista. Aquele golzinho nos acréscimos. Que coisa, hein? Que beleza. Foi aquele gol que deu uma esperança a mais. Uns falam que é uma sobrevida, né, para o Santos. Outros, a esperança. Mas foi aos 42 do segundo tempo. A Vila Belmiro, todos sabem, cabem 14.500 pessoas, né? Parecia que tinham 100 mil pessoas na Vila Belmiro, naquele jogo, torcida única. E quando saiu o gol, o estádio tremeu. E foi que tirou o Santos, como era uma partida adiada do primeiro turno, tirou o Santos da zona do rebaixamento. E colocou o Flamengo, que venceu o Sport no mesmo dia, no sábado, né? Na Arena Pernambuco, na liderança. Recolocou o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Santos só depende dele agora, para se manter na primeira divisão. Pega quarta-feira o Mirassol. Se tirarmos como base os clubes do G4 que o Santos pegou dentro de casa, o Santos ganhou do Palmeiras, do Flamengo e do Cruzeiro na Vila. Pega o Mirassol. Então, teoricamente, tem que vencer o Mirassol. O Santos ganhou do Cruzeiro em Minas, né? Em Minas, é verdade. Mas na Vila Belmiro, os clássicos paulistas. Os três clássicos. Teoricamente, Fará, o jogo do Santos em casa contra o Mirassol, embora seja difícil, é mais fácil ou menos difícil do que o jogo do Vitória, que é contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, ou seja... É uma chance de repente, abrir uma vantagem aí. O Santos tirou o Palmeiras da liderança do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras pode tirar o Santos definitivamente daquela parte de baixo da tabela, vencendo o Vitória. E o Palmeiras precisa vencer o Vitória porque o Flamengo tem o Fla-Flu, né? Que jogo, hein? E apesar de ter uma diferença muito grande técnica e tática das duas equipes, o Flamengo muito superior, é um clássico. E o clássico, ele é complicado. Isso que eu ia falar, Fará. Esse gol do Santos caiu do céu pro Flamengo, porque o empate já era o suficiente para o Flamengo reassumir a liderança. Só que, em caso de um empate contra o Fluminense, tudo leva a crer que o Palmeiras recuperaria a liderança, porque o Palmeiras tem tudo para ganhar do Vitória. E um empate entre Flamengo e Fluminense é super normal, não seria uma zebra, né? Agora não, agora o Flamengo tem direito a esse empate. Mesmo que o Palmeiras ganhe do Vitória, o Flamengo pode empatar com o Fluminense, a vantagem vai cair, mas o Flamengo permanecerá um pontinho na frente do Palmeiras. Antes o Flamengo ia ter que ganhar do Fluminense de qualquer jeito, senão não ia adiantar nada o tropeço do Palmeiras na Vila. E essa disputa na parte de cima, né, entre Palmeiras e Flamengo, cabeça a cabeça no Campeonato Brasileiro, é bem bacana. Vai ficar entre os dois o título brasileiro. O Cruzeiro, embora tenha chances matemáticas, e o Mirassol também,
A gente sabe que vai ser muito complicado. Até pela caminhada e também pela diferença que tem. Os times do Flamengo e Palmeiras são muito bem treinados. Sim. O Palmeiras contra o Santos com um time alternativo, né, chamado de reserva, deu muito trabalho. É um time muito bem treinado. E olha que não são jogadores utilizados com frequência. O Flamengo também tem essa possibilidade de girar elenco e perdeu muitos jogadores também para a data FIFA. E é um ingrediente a mais também para a final da Libertadores, né? Sem dúvida. Entre Palmeiras e Flamengo também no Peru. Vai ficar entre os dois. Eu ainda acredito que o Palmeiras tropece na caminhada dele que dê Flamengo no Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter os jogos decisivos de mais 3 grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, incluindo a Holanda, que joga contra a Lituânia, a Alemanha, que joga contra a Eslováquia. Enfim, a gente, claro, evidentemente as equipes esportivas espalhadas, né, pelo Brasil, da TMC, vão acompanhar esses jogos e no noticiário esportivo, a partir das 5 da tarde, no Papo de Craque, em muitas praças, você vai ficar sabendo de tudo. As últimas seleções classificadas, a Alemanha, por exemplo, ainda brigando pela sua classificação. Então hoje é um jogo histórico para os alemães também lá na Europa. Fará. E ontem eu assisti a partida entre Portugal e Armênia, 9-1 Portugal. Foi complicado o jogo, né? Portugal... Sem Cristiano Ronaldo. Estava suspenso, né? Portugal tem uma equipe, eu coloco até um nível bem acima do que a seleção brasileira. Tá? Bem acima, você colocaria? Bem acima. Com Vitinha, com João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. É uma seleção, o Gonzalo Ramos, que fez gol, atacante do Paris Saint-Germain, é uma seleção que vai dar muito trabalho na Copa do Mundo. Se mantiver, eu não estou colocando a Armênia como referência, claro, tá? Claro. Mas pelo conjunto, pela individualidade de cada jogador e uma seleção muito bem treinada, né? Portugal me surpreendeu positivamente. Muito bem. Fabiano Fará, muito obrigado pelas informações. Você continua aí a todo vapor, acompanhando para os ouvintes de São Paulo tudo sobre o Santos, já o seu noticiário parrudo, eu diria, sobre o time da vida, o time do Neymar no Papo de Craque TMC segundo tempo para São Paulo. Valeu, Fará. É isso aí. Olha que o Neymar comprou o Pelé, tá? A gente falou aqui, grande notícia. Dinheirinho de troco, né? Não, de verdade. Mas é só pro Brasil, não. né? Pra imagem do Brasil. Só vale pro Brasil? A princípio pro Brasil. Então se fosse pra fora seria bem mais caro. Um pouquinho mais caro. Tava achando bem baratinho. Eu tô pensando em ajudá-los. O que vocês acham? Eu acho que você precisa comer um pouquinho de arroz com feijão, eu também, a Maiara também, de repente, mais pra frente a gente consiga ajudá-los. De boa intenção, o inferno tá cheio, né, minha gente? Valeu, Fará. Um abraço. Obrigada, Fará. 15h05.